estar orando pelo José. Meus irmãos, saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Oramos, Altíssimo e soberano Deus de Pai, que está nos altos céus. Queremos ser gratos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor realizou até este momento e também por tudo que o Senhor há de realizar até o término desse trabalho. Agora, meu Deus, eu te peço, usa o Teu Filho poderosamente como sendo Teu usado. Estamos aqui para ouvir Tua voz. Fala conosco, nós te pedimos e crendo já, te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pode tomar os vossos assentos. Louvar o Senhor por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Amém? Livro de 2 Samuel, capítulo de número 5. Segunda Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 16. Eu não sei os irmãos, mas para mim já é notória a presença do Senhor na casa. Segunda Samuel, capítulo de número 16, ou melhor, capítulo de número 5, versículo de número 16. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Elisama, e Eliada, e Elifelete. Repita comigo, Elisama, mais forte, Elisama, Eliada e Elifelete. Antes de entrarmos no texto, eu acho interessante, pastor, porque o conceito de culto, ele vai retratar algo que muitos não falam. Muitos entendem que o conceito de culto é a gente vir receber algo da parte de Deus. Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que culto é a gente entregar a Deus aquilo que Ele é digno. Então, se eu fosse você, eu já começaria a abrir a boca e glorificar a Deus, porque só de você ter entrado pelas portas já é motivo de muita alegria e de engrandecer ao nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos, sabemos que diante da caminhada cristã, diante do decorrer da jornada do crente, sabemos que enfrentamos muitas dificuldades e que as dificuldades elas fazem parte da nossa jornada. E é interessante porque o crente que ele afirma que ele ainda não passou por dificuldade, a notícia boa é que você vai passar. O próprio Jesus, ele falou: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E quando Cristo, ele fala, eu venci, Cristo, ele não define a sua vitória em cima da sua natureza divina. Cristo, ele veio ao mundo como homem e como Deus. Mas quando ele fala, eu venci, ele fala assim, eu venci na natureza humana, então vocês também têm a capacidade de vencer, porque eu ainda estou com vocês. Contudo, mesmo nas lutas e nas dificuldades, o Senhor ele vem nos socorrer. E quando nós olhamos nas páginas das Escrituras, nós vemos que Ele é o Deus bem presente na nossa vida, que Ele é o Deus bem presente na nossa jornada, e que Ele é o Deus bem presente na nossa caminhada. Ele é o Senhor que nos livra das dificuldades, Ele é o Senhor que nos livra e nos socorre das lutas. Ele é o Senhor que entra conosco na fornalha para nos livrar. E Ele é aquele que nos livra no vale. E eu acho interessante, porque quando a Bíblia fala que os jovens eles são lançados na fornalha, e que o quarto homem chega na fornalha, o Senhor tinha poder para livrar os 3 jovens de entrar na fornalha. Tinha ou não tinha? Sim ou não? Sim ou não? Deus tinha poder de impedir que Daniel entrasse na cova dos leões. Ele tinha esse poder. Ele tem esse poder. Só que existem momentos da nossa vida em que se faz necessário
entrarmos na fornalha, entrarmos no vale, entrarmos na cova dos leões. Existem momentos na nossa vida em que Deus permite a prova para um amadurecimento espiritual na nossa vida. E quando eu penso sobre isso, Deus me leva lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 20, onde a Bíblia vai relatar que o povo de Israel ele entra em confronto com os sírios. E mediante esse confronto acontece no monte. Repita comigo, monte. Mais uma vez, monte. Israel ele enfrenta os sírios no monte e Israel sai vitorioso. Só que a notícia que os sírios falam é a notícia seguinte: o seu Deus é somente Deus dos montes. Porém vamos descer aos vales e eu quero ver se o seu Deus é Deus dos vales. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta, e este profeta fala assim: ó rei, pode descer ao vale, porque eu vou mostrar que eu sou Deus dos montes, mas eu também sou Deus dos vales. Não, eu vou repetir: o Senhor é o Deus da bonança, mas o Senhor também é o Deus da escassez. O Senhor é o Deus da alegria, mas Ele também é o Deus da tristeza. Porque é muito fácil, Léo, a gente glorificar a Deus enquanto a despensa ela está cheia. É muito fácil a gente louvar a Deus em cima do monte, porque o monte simboliza um lugar de abundância, um lugar de prosperidade. É muito fácil louvarmos a Deus em cima do monte, mas difícil é a gente louvar a Deus no vale. Quando Deus nos leva ao vale, aí se torna difícil a gente dizer: o Senhor é bom, o Senhor é grande. Mas no vale Ele espera que nós também o glorifiquemos, porque a gente canta que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, mas também na cura Ele é Deus. José, você deu essa introdução, mas o que tem a ver esse texto que você falou? Os 3 nomes no qual foi lido nesta passagem, os quais são Elisama, Eliada e Elifelete, são os nomes das 3 filhas de Davi. Davi, assim que ele assume o reinado de Israel, assim que ele adentra Jerusalém com a sua família. O capítulo número 5 vai demonstrar essa história. Ele começa a falar sobre os seus filhos. E a partir do versículo número 12, ele começa a descrever todos os seus filhos. E o primeiro nome do versículo 16 que Davi fala é Elisama. Repita comigo, Elisama. Elisama significa Deus ouve. Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer: eu ouço o seu clamor. Mas tem momentos na nossa vida que parece que o céu está de bronze, que o céu se fechou e que Deus não responde. Existe momentos na nossa vida que a gente clama, ora, e parece que Deus ele não está escutando. Mas Deus brada aqui nesta noite para dizer: eu estou escutando o seu clamor. O salmista no Salmo 120, ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor está dizendo para você: eu estou escutando o teu clamor. Pode parecer que não há movimentação minha, mas eu estou escutando e eu estou chegando para agir. O segundo nome a ser falado é o nome Eliada. Repita comigo, Eliada. Mais uma vez, Eliada. O nome Eliada significa Deus conhece. Então Davi coloca o nome da primeira filha de Deus ouve, e o segundo nome ele coloca que Deus conhece. É Davi afirmando para nós que além de servirmos a um Deus que ouve a nossa oração, Ele nos conhece. Aí Deus lá em Jeremias vai dizer que ainda antes que a gente saísse da madre,
Eu vou repetir para você entender. Ainda antes que saíssemos da madre, ele já nos conhecia. Salmos 139, verso 16, ele vai dizer que ainda antes que fôssemos informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já nos conhecia. Ainda antes de você dobrar os joelhos e falar para ele a situação que você está passando, ele já te conhecia e ele já sabe. É muito profundo entendermos isso, porque é este o tamanho da grandeza do nosso Deus. Deus não está somente limitado a um céu onde ele só trabalha lá. Não, a Bíblia fala que ele se inclina para ouvir o clamor do seu povo. A Bíblia fala que a terra em si está na palma da mão dele. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo de número 40, que ele pega o universo e mede com a palma das suas mãos. Não, você não entendeu. O nosso Deus, ele é tão grande, a dimensão do nosso Deus é tão grande, que ele pega o universo e fala assim, você mede 2 palmos. Ele pega as águas do mar e coloca na palma da mão e fala assim, aqui você cabe. Então me diga qual é o tamanho do seu problema comparado a este Deus. Deus, ele é o Senhor que nos conhece. Deus é o Senhor que conhece os nossos questionamentos. Ele conhece as nossas lágrimas. Ele conhece. O terceiro nome, e aqui eu já caminho para o final. O terceiro nome que Davi coloca na sua filha é o nome Elifelete. Repita comigo, Elifelete. E o que significa Elifelete? O nome Elifelete significa Deus age. Eu não sei como você ainda não glorificou a Deus. Porque Deus está dizendo nessa noite que Ele escuta o seu clamor. Ele está dizendo que Ele te conhece. E Ele está bradando ainda no final e dizendo assim, eu estou agindo. O agir de Deus na nossa vida é algo surpreendente. Porque enquanto tudo parece que está perdido, enquanto tudo parece que não tem solução, Deus desce e fala, eu ainda estou no controle da situação. Pode glorificar a Deus, porque Deus está dizendo que Ele vai agir na tua causa. Pode parecer que tudo está perdido, mas Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. A Bíblia fala que os discípulos adentram o barco. E no meio do mar, a Bíblia fala que se levanta uma grande tempestade. E eu imagino os discípulos apavorados com a tempestade. Porque tem momentos da nossa vida em que a gente fica preocupado e apavorado com a situação que a gente está passando. Mas a gente esquece que o Senhor está na proa do nosso barco. Esquecemos que o Senhor ainda está no controle da situação. E só basta a gente clamar a Ele, que Ele fala, vento se acalme, mar aquieta-te. O Senhor ainda está no controle da situação. Fica de pé. Fique de pé, por favor. Ju. Eu falei que tem momentos em que Deus nos permite adentrar o vale. Eu disse que tem momentos na nossa vida em que Deus permite a prova. Eu disse no começo que Deus, ou melhor, eu disse no começo que a caminhada cristã era uma caminhada repleta de luta e de dificuldade. Mas nessa noite vamos sair com a certeza de que Deus, Ele ainda está no controle da nossa situação. Davi reafirma nesse versículo que Deus, Ele nos escuta, por mais que tudo pareça em silêncio. E é interessante,
É interessante, porque até no silêncio, ou melhor, porque até o silêncio de Deus é Ele trabalhando. A Bíblia não mostra Deus falando com José. Não mostra. A gente não vê Deus falando com José. José, você vai ser governador. José, você vai ser isso. Não, Deus dá sonhos para José. Mas a voz direta de Deus, José não escuta. Mas mesmo assim, a gente vê na vida de José o mover de Deus. José sai desprezado da sua família. José, ele é encarcerado. José, ele é caluniado. Mas mesmo assim as promessas de Deus vai se cumprindo na vida de José, mesmo em cima da luta. A Bíblia diz que José é encarcerado injustamente, mas José ele se torna responsável por todo o cárcere. A Bíblia fala que José ele interpreta o sonho e Deus coloca José no trono de governador do Egito. Devemos entender que Deus ele trabalha ainda pelos seus, mesmo no silêncio. Devemos entender que Deus nos conhece. Antes que abríssemos as nossas bocas, ainda antes que dobrássemos os nossos joelhos, Deus já nos conhecia. Antes de nascermos, o Senhor já nos tinha escolhido. E Davi reafirma por último que Deus, ele é o Deus que age. E neste momento, enquanto as meninas vão cantar um hino, eu queria fazer uma oração por você. Neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e apresentasse a Deus a sua dificuldade. Eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade. Eu não sei, pode parecer que tudo está perdido. Mas o Senhor volta a bradar nesta noite: eu ainda estou no controle. Parece que está tudo bem. Deus, ele não perdeu o controle da situação. Pra todo mundo está tudo bem. Coloque diante do altar o seu problema. Mas eu conheço o seu coração. Apresente a Ele a sua fraqueza. Apresente a Ele. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui na casa. Coloque diante dele a sua fragilidade. Porque tem momentos em que a gente fala: Senhor, eu não consigo. Mas por dentro está chorando. Tem momentos na nossa vida em que a gente perde a noite em claro. Mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Tem momentos em que a gente não consegue dormir pensando no problema. Conheço você. A presença de Deus é muito forte aqui na casa. Mas Deus brada nesta noite: eu ainda estou no controle. A sua história eu já tinha escrito. Pode parecer tudo perdido, Só parece que é o fim e vai mas morrer. Deus O está desespero no toma conta do controle. seu coração. Fala Mas pra Ele eu a tua não, situação. não, mas eu não. Conta pra Ele o teu problema. Não, o controle não. Minha Senhora, eu sou tão Eu não pequeno. perdi o controle, não. Eu não Senhor, eu não perdi tenho o controle, força. Eu não perdi. Porventura não é esta a tua oração na madrugada? Sua história já está descrita. Eu não perdi o controle. Não é assim, filha, que tu clama a mim dizendo: Senhor, eu não tenho força. Eu não perdi o controle, não. Mas eu pego na sua mão e te levanto. Eu pego na sua mão e te sustento. Deus está bradando na casa dizendo: você não está só. Lá no ventre da sua Conversa com seu pai nesta noite, vai. sua história eu já tinha escrito, filho. Sinta o abraço dele na tua alma, dizendo que você não está só. Sinta o toque do Espírito Santo na sua alma, pegando na sua mão e dizendo: eu caminho contigo neste vale. Sinta o abraço do teu amigo Espírito Santo.
Ele não perdeu o Eu não controle. perdi o controle. Não perdi o Ah, controle. Jesus. Eu não perdi o controle, não. Meu Deus. Uma mãe se esquecer de um filho. Escute essa parte, vai. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha, estava esquecido. Já estava esquecido. Talvez você se encontre nessa situação, olhando para a direita, olhando para a esquerda e não vê socorro, não vê solução. Mas eleve para cima os teus pensamentos. Eleve para os céus os teus olhos, porque é de lá que vem o teu socorro. Não estás só. Diga ao fraco, eu sou forte. Na tua vida, grande é o Senhor. Na tua família, grande é o Senhor. Oh glória. Crucificaram, ele estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. Conte para ele a tua No situação. segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou